Professor Roberto no ar! Break News! São notícias e mais notícias sobre o duro golpe que a Polícia Federal e o Ministério da Fazenda deram junto ao crime organizado brasileiro. Exatamente. O crime organizado brasileiro, ele sofreu na quinta-feira um golpe em seu coração financeiro. E adivinha onde é que eles operavam? Na Faria Lima! Exatamente. Pela primeira vez na história do Brasil, o crime organizado que sempre esteve, né, envolvido com financiamentos, com dinheiro, eles sofreram um dos maiores golpes da história de combate ao crime organizado. E executado pela nossa Polícia Federal e pela Receita Federal do governo Lula, diga-se de passagem, e enfrentou inteligentemente essa que é uma das maiores organizações criminais que tem seus tentáculos na América Latina. Exatamente. Foram mais de 57 bilhões de reais em ativos apreendidos pela Polícia Federal e Receita Federal. Vamos aprofundar aqui e falar sobre isso. Breaking News. Através das fintechs. O que são as fintechs? Fintechs são o que a gente chama de banco eletrônico. São aqueles bancos tecnológicos. Por exemplo, um dos exemplos é o Nubank. O Nubank é uma fintech. Ou serviços, né, tecnológicos financeiros. O Pix é um deles também. É um tipo de fintech, ok? Certo. Também temos as moedas, as criptomoedas, né? Os bitcoins. Seriam, no caso, também uma forma de operação da área da fintech. Até então, a Receita Federal, no começo do ano, não sei se vocês se recordam, estava colocando uma portaria no qual fiscalizava mais de perto essas operações financeiras de grande monta. O que aconteceu? O Nicolas Ferreira, né, ele fez aquela fake news. O governo iria criar imposto sobre o Pix, ou seja, uma taxação em cima do Pix. Era uma mentira, uma fake news. Na realidade, era uma portaria da Receita Federal para justamente monitorar essas grandes fortunas, esses grandes movimentos feitos por fora da rede bancária tradicional. Porque as fintechs são formas de operação tecnológicos, são bancos que ficam nas nuvens, são bancos financeiros tecnológicos, ou seja, eles não existem. Eles não existem de forma real, de forma concreta. Não existe uma agência bancária, não existe. É tudo tecnológico, ou seja, né, o sistema financeiro ele corre de forma tecnológica, certo? E nisso ele envolve bilhões e bilhões de reais e dólares, sem nenhum tipo de controle ou fiscalização. Por isso mesmo que no começo do ano a Receita Federal estava colocando uma nova norma para controle dessas fintechs, já com suspeita, né, que estava havendo lavagem de dinheiro do crime organizado. O que aconteceu? O seu Nicolas Ferreira, do PL, e a extrema-direita, todos também aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos alguns deputados também, Guibo Nunes, Van Hatten, né? E o Zucco, se aproveitaram da fake news e toda aquele blá 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 que houve, ajudado pela imprensa tradicional, né? Os repórteres, jornalistas, né? E os fazedores de opinião das redes, da imprensa tradicional, ajudaram a derrubar essa norma, certo? Ou seja, esse protocolo normativo que estava monitorando as organizações criminosas. Por quê? Porque já estavam usando o sistema para lavagem de dinheiro de grande monta. Ou seja, não seria monitorado teus 20 pila, teus 200, teus 1.500 reais, teus 5 mil reais, ou então transações com 20 mil, 30 mil, que é no máximo que às vezes faz as pessoas no dia para mais 5 bilhões. Exatamente. Bilhões, na cifra de milhões, seriam monitorados. Mas, devido à fake news, o que aconteceu? A Receita Federal teve que recuar. No minuto que houve esse recuo, o que aconteceu com o crime organizado? Ele usou mais ainda. Agora virou terra de ninguém. Agora dá para mim fazer todas as operações financeiras de lavagem de dinheiro. E é justamente isso. Só que a Polícia Federal e a Receita Federal montaram um grupo de operação contra o crime organizado. Ou seja, usaram inteligência. Em vez de usar tiro, entrar dentro das vilas, entrar dentro dos bairros, como a extrema-direita faz, e mata um monte de gente. Ou seja, usaram inteligência. Vamos seguir o dinheiro. E chegaram até a Faria Lima. Por que a Faria Lima? Porque na Faria Lima onde é que se concentra a maior, né, onde tem as maiores redes, certo? Que operam com as fintechs. O que são essas fintechs? Eu já expliquei. Se chamam Financial Technology. Ou seja, tecnologias de operação financeira. São empresas que utilizam a tecnologia e a inovação, certo? Para oferecer produtos e serviços financeiros de forma mais simples e rápida e acessível. Ou seja, no Nubank, por exemplo, como taxas mais baixas, né? Eles possuem taxas mais baixas, né? São bancos digitais, aquilo que a gente chama de bancos digitais, no Nubank. São carteiras financeiras, como as criptomoedas, são carteiras financeiras de investimento, entendeu? Virtuais de investimento, né? São formas de financiamento e investimento, ou seja, na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, na especulação imobiliária, na especulação financeira. Então elas servem para isso. E era justamente nesse local onde se encontrava o dinheiro do PCC. Ou seja, mais de 52 bilhões de reais foram apreendidos em ativos. Ou seja,
ativos financeiros. Postos de gasolina, desmascarar os postos de gasolina, revendedoras de automóveis, aluguel de automóveis, e aí vai, lojas, né, lojas de conveniência, tudo isso aí financiado e usado como lavagem de dinheiro. Eles pegavam esse dinheiro todo e investiam nas fintechs. Esse dinheiro rolava na fintechs e com isso lavava o dinheiro do PCC. Exatamente. É o que aconteceu. E ganharam bastante tempo. Porque com a fake news do Nicolas, o que aconteceu? Eles se aproveitaram, óbvio. O governo não está colocando, o governo não vai colocar nenhum dispositivo de segurança, não vai botar nenhuma regra, não vai botar nenhuma fiscalização, porque a gente tem extrema-direita ali para começar a botar a boca no trombone e jogar fake news e a opinião pública ficar contra o governo. Era exatamente. Ou seja, o crime organizado, ele se utiliza desses setores políticos, porque também são financiados, e agora vamos ter as ramificações dessas investigações, no qual vai criar a ramificação, e certamente teremos senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores também envolvidos na lavagem de dinheiro do crime organizado. Exatamente. Por exemplo, né, as emendas PIX. O que acontece com as emendas? Bom, as emendas não têm controle nenhum. Ou seja, o sujeito, o deputado federal lá, o cabra, manda 40 bilhões, manda milhões para uma entidade lá, né, uma entidade fantasma. A entidade fantasma pega esse dinheiro e lava o dinheiro para o crime organizado e remete de volta para ele, para o caixa 2 desse deputado, para ele conseguir se reeleger. É justamente isso, gente, que funciona o crime organizado. Ele pega a especulação financeira, certo? Que é as fintechs, pega a parte política, que é a eleição de deputados e senadores, para fazer uma pressão política sobre o governo, para que ele não possa se mover no sentido de criar leis e de criar fiscalização, para fazer opinião pública. Ele também tem tentáculos, as organizações criminosas têm tentáculos também no seio, né, da imprensa tradicional. Por quê? Porque com a imprensa tradicional eles fazem opinião pública através das fake news e atrapalham qualquer tipo de investigação. É o que estão fazendo hoje no Congresso, por exemplo, querendo dar impeachment em ministro do Supremo, querendo se blindar através da PEC da impunidade. Ontem não passou uma parte da PEC da impunidade, mas eles vão vir com outra, que eles queriam ser julgados pela primeira instância, mas não passou, mas eles querem passar que para o Ministério Público começar uma investigação sobre eles, tem que ter autorização da plenária do Congresso, ou seja, quem vai ser investigado, ou estará para ser investigado, né, vai se utilizar da maioria dos 300 picaretas que tem dentro do Congresso para se blindar. Exatamente. E não duvido que muitos desses 300 picaretas estejam envolvidos com crime organizado, porque é dali que veio o dinheiro para sua campanha, certo? E através das emendas PIX, eles também ajudam na lavagem de dinheiro dessas organizações. Ou seja, mais uma vez nós vemos que a extrema-direita, ela cumpre o papel para o crime organizado, para lavagem de dinheiro e para a alta burguesia. Porque a alta burguesia, ela não está nas vilas. O crime organizado, ele não está nas vilas. Ele não está na periferia, mas ele está nos altos condomínios, ele está na Faria Lima, certo? Tá onde é que estão os poderosos, a burguesia, que fazem lavagem de dinheiro, certo? Com nossos impostos, ou seja, né? Ele tira dos pobres, eles tiram do pobre, eles enriquecem e ainda por cima exploram o pobre, através, né, da ciranda financeira. E com a ciranda financeira, eles utilizam como ferramenta para fazer as lavagens de dinheiro deles e ajudar nas organizações criminosas. Exatamente. Isso é uma organização criminosa, meu povo. Exatamente. E foi dado um grande golpe histórico que no governo Lula foi que fez isso. E é claro isso aí. E não deixa dúvida que o crime organizado está vinculado diretamente aos 300 picaretas do Congresso Nacional. O crime organizado está vinculado e se utilizando para fazer lavagem de dinheiro do sistema financeiro brasileiro. E a Polícia Federal deu um golpe e desmascarou isso. Polícia, diga-se de passagem, do governo Lula, porque essa operação das fintechs começou em 2020, no governo Bolsonaro, que não fez nada. 2020, 2021, 2022. Exatamente. Ou seja, eles não colocavam nenhum freio, que é para fazer lavagem de dinheiro e especulação para o crime organizado. E aprofundar ainda mais seus tentáculos sobre a política brasileira. E esses deputados, eles cumprem esse papel. No minuto que eles vêm sempre com pautas do qual não interessa o desenvolvimento brasileiro. É esse o papel da extrema-direita, de ajuda à organização criminosa. E foi ontem desmascarado isso. E as fake news que eles produzem ajudam essas organizações, além de conseguir financiamento para suas campanhas. Fica aí, professor Roberto, lapada neles. E não se esqueçam, sábado nós teremos o nosso react.